Irmãos, Ele merece toda a nossa reverência e nós vamos fazer isso. Hoje nós estamos celebrando 6 anos de Igreja Verbo da Vida em Senhor do Bonfim. Vocês sabiam disso? Aleluia! 6 anos que essa obra começou aqui, que a palavra da fé começou a ser ministrada nesse lugar, irmãos. E quanta coisa a gente já fez, muitas coisas a gente já realizou para o Senhor. Na verdade, o Senhor realizou através de nós. E vocês podem acompanhar tudo que a gente já fez, tudo que o Senhor já fez aqui nessa cidade, através do Instagram dessa igreja. Não está todas as coisas registradas lá não, mas tem muita coisa registrada lá. Sabe que às vezes eu preciso ir para lá e olhar tudo que a gente já fez, porque na minha mente, meu Deus, ainda não fiz nada. Mas o Senhor diz, calma, que não é você que faz as coisas, é o Senhor, amém, gente? Então hoje nós vamos ouvir uma palavra maravilhosa e vamos celebrar esse tempo. Quem está pronto para ouvir a palavra? Eu digo para você, você vai ser edificado ouvindo essa palavra, amém? O ministro vai dizer se vai querer mais alguma coisa, eu sei que no final eu quero. Mas se ele for precisar do tempo, ele pode dispensar. E aí, nós vamos receber. Vamos ouvir o pastor Adriano, que vai ministrar para nós. Glória a Deus. Fique à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. O grupo de louvor está dispensado por agora. Vamos aproveitar o tempo, amém? O tempo, ele é o nosso maior inimigo. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Eu vou dar boa noite de novo. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Se animem, nós vamos nos animar nessa noite. Nós vamos celebrar, nós estamos em clima de festa mesmo. Talvez você chegou aqui e não viu nenhum negócio enfeitado aqui, mas nós podemos melhorar esse negócio aqui, amém? Nós de fato não fizemos nada com relação à estrutura física, mas hoje tem algo especial da parte do Senhor que nós queremos celebrar. A Natália já mencionou, nós estamos completando 6 anos dessa obra aqui em Senhor do Bonfim, que ela começou, e isso é motivo para celebrar, meus irmãos, porque nós sabemos, todos os embates, todas as dificuldades que nós enfrentamos já, mas até aqui o Senhor nos ajudou, e Ele vai continuar a nos ajudar, amém? Então nós celebramos mesmo, com toda alegria, e é um prazer celebrar. Hoje também, eu já posso celebrar, porque amanhã eu completo também idade nova. Oxe, pastor, e não é em novembro, não? É em novembro e também no dia 31 de julho. Porque amanhã faz 10 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus, nasci de novo e sou uma nova criatura. E tem 10 anos que a minha vida nunca mais foi a mesma. Amém? É um dia muito importante, irmãos. O dia mais importante é o dia que você nasce, o primeiro dia. O segundo dia mais importante é o dia que você se encontra com o Senhor. Amém? E esse dia eu celebro mesmo todos os anos. Graças a Deus estou aqui há 10 anos. Muitas pessoas duvidaram, muitos duvidaram de que eu continuaria. Mas graças a Deus eu aprendi na palavra do Senhor que eu não tinha outra alternativa. Eu não tinha outro caminho. Só tinha um caminho, Jesus. Amém? E eu me abracei com Ele e eu não solto Ele por mais nada na minha vida. Glória a Deus. Você celebra com isso? Então amanhã você pode estar celebrando também. Nós já celebramos hoje aqui, 10 anos de caminhada no Senhor e 6 anos da igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim. Então hoje nós queremos, irmãos, culto de hoje, eu dei o nome mesmo, que é o culto visão. Você já ouviu falar de um culto visão? O que é um culto visão, pastor? Nós vamos passar a visão de Deus, a visão do ministério e a visão que o Senhor nos deu aqui para nós. Esse casal, eu e a Natália, Adriano e a Natália, que saíram da cidade de Juazeiro para vir aqui a Senhor do Bonfim fazer algo. E nós viemos debaixo de uma visão. E é muito importante, irmãos, que você venha a saber, conhecer um pouco a respeito disso. Nós, na verdade, nunca deixamos bem claro isso, nunca passamos isso bem claro, de uma forma mais clara para a igreja, nem para todo mundo. Algumas pessoas sabem, outras não. Mas isso é importante, você saber por que você está caminhando conosco. Você saber por que nós estamos aqui nessa cidade. Então, o culto, visão, não dá para falar tudo, mas hoje eu quero falar um pouquinho a respeito, está me ouvindo bem? Dessa visão que o Senhor colocou
no nosso coração. Agora está ecoando um pouco para mim. Melhorou. Então nós vamos começar a falar nessa noite sobre a visão de Deus. E a visão de Deus de um modo geral. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo já em 1 Timóteo, no capítulo número 1 e o versículo número 15. Aleluia! O Senhor é bom. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo número 15, diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Diga, é digna de toda aceitação. Amém? Não é pela metade, é toda. E assim, ele continua dizendo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, mas eu também posso para mim também, dessa palavra, de que Deus, ele enviou o seu Filho Jesus para salvar quem? Os pecadores, e do qual eu me sentia o pior. Eu não sei como você se sentia, mas eu me sentia a pior pessoa do mundo. Mesmo que não andasse fazendo tantas coisas, mas eu me achava e me sentia dessa forma. Mas eu entendi que graças a Deus que ele enviou o seu Filho para me salvar, mesmo eu sendo pecador. Amém? Então aqui começa a trazer para nós o entendimento da visão de Deus. Qual é a visão de Deus? Salvar a humanidade. Amém, irmãos? Esta é a visão geral de Deus. É tanto que lá em João 3 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ainda aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a palavra do Senhor vai falar qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se você não sabia, você vai sair daqui hoje sabendo. Em 1 Timóteo 2,4 diz que quer que todos, quem é que quer? Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, aqui com base em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, eu entendi que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Mas é só o suficiente? Não. Ele quer que todos sejam salvos, mas que venham também chegar ao pleno conhecimento da verdade. Ah, pastor, isso é impossível. Bom, se você não crê, não vai ser para você. Porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então é possível chegar ao pleno conhecimento da verdade? Eu posso ouvir um amém que é possível? Amém, igreja? Então, eu entendi que esta é a visão de Deus, esta é a vontade de Deus. E muita gente por aí vive sem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Está aqui uma chave para você evangelizar. Você pode abordar as pessoas perguntando: você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu garanto que na maioria das vezes você vai responder uma resposta da seguinte maneira: não sei. Porque eu não sabia. Eu não sabia, mas o Senhor me encontrou. E depois que Ele me encontrou, Ele agora pôde revelar para mim qual era a vontade dEle para a minha vida. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Há 10 anos atrás, aquilo que aconteceu comigo, para mim já seria o suficiente. Para mim já seria bom demais. Para mim já era muito motivo para eu celebrar, para eu me alegrar, dançar, festejar, porque eu estava perdido e eu fui alcançado, eu fui salvo. Eu estava perdido e o Senhor me alcançou e me salvou. Então, uma vez que nós entendemos que a vontade de Deus é não que apenas alguns homens, quero chamar a sua atenção para cá, como a Natália já falou, cuidado com as distrações. E a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento dele. Se você tem, às vezes, por algum motivo, se esquivado e achado que não era para você, eu quero dizer nessa noite que é um grande engano. Tem alguém mentindo, tem alguém enganando você. Pois na minha palavra, na minha Bíblia, aliás, e na sua Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade, pastor? A verdade de Deus. Amém? Toda a verdade que Ele tem ao respeito dele, a respeito de você,
a respeito do nosso inimigo, a respeito de Jesus, de toda a verdade que o Senhor já deixou para que a gente venha conhecer. E quando eu entendi isso, eu me alegrei, eu celebrei muito por essa oportunidade que o Senhor estava me dando. Então aqui nós entendemos que, primeiro, tem uma visão de Deus. A visão de Deus é a visão suprema. Amém? Qual é a visão dele? Qual é a vontade dele? Salvar os perdidos, salvar os pecadores, levarem eles à liberdade, porque Jesus disse, né, se aqueles que crescem na palavra dele, guardassem a palavra dele, se tornariam o quê? Verdadeiros discípulos de Jesus. E com isso ia acontecer algo muito importante, eles iriam conhecer a verdade, e a verdade ia libertar. Eu não sei você, irmãos, o quanto você tem celebrado, mas eu celebro demais, porque Jesus, ele tem me libertado de muitas coisas que me prendiam. E por isso eu me alegro dessa visão maravilhosa de Deus, né? Trazer algo na minha vida para me libertar. E quando eu comecei a conhecer Jesus, conhecer a verdade, eu fui me libertando de muitas coisas que me prendiam, de muitas coisas que me mantinham no cativeiro, me mantinham em prisão. E eu fui conhecendo e essas coisas foram me libertando. Hoje eu posso falar, eu posso dizer, o Senhor me libertou. Amém? Glória a Deus. E amados, se não bastasse só me libertar, só me salvar, o Senhor lhe deseja que agora a gente venha conhecer, né, a verdade em plenitude. Quantos aqui querem todas as coisas cooperando para o seu bem? Eu vou perguntar de novo para esse lado aqui. Quantos querem que todas as coisas cooperem para o seu bem? Sabe, irmãos, esse é um versículo que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. E a gente recita muito ele, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é verdade. Mas não é só isso. Porque o versículo completo diz que é segundo aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, amados, veja que Deus, ele quer nos salvar, ele quer nos libertar, mas ele quer também que agora todas as coisas venham a cooperar ao meu e ao seu favor. Aleluia! Como? Você entendendo qual é o plano de Deus para a sua vida. Você entendendo qual é o plano de Deus para a minha e para a sua vida. E, irmãos, eu vou dizer para você, eu creio pela palavra que todos aqui, todos, sem exceção, tem um propósito porque está aqui nessa terra. Deus tem um propósito na minha e na sua vida porque você está aqui. E quando eu entendi isso, eu disse, eu quero todas as coisas cooperando ao meu favor. Existem pessoas enganadas, irmãos, achando que todas as coisas vão cooperar a favor dele só porque ele está em Cristo. E não é verdade. Existe um meio pelo qual todas as coisas vão cooperar. Eu vou dizer, até aquilo que era para dar errado, vai dar certo. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está cumprindo o plano, o propósito do Senhor, é a palavra dele que está falando. É alguém que está falando que tem uma experiência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou a respeito disso. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E amados, eu fui alcançado para o Senhor, eu quero compartilhar para você, como eu já disse, nós estamos completando 6 anos da Verbo da Vida em Senhor do Bonfim, essa obra começou aqui, mas tem 10 anos também que o Senhor me alcançou, e o Senhor me alcançou no caminho para Senhor do Bonfim. Eu na estrada para Senhor do Bonfim, o Senhor me fez lembrar esses dias, né, até da história de Paulo, que Paulo também foi encontrado no meio de um caminho, e eu estava vindo para Senhor do Bonfim, e eu já tinha ouvido a palavra do Senhor, já tinha da igreja, ouvido algumas vezes a palavra, e eu estava vindo de lá para cá, e coloquei um fone de ouvido, coloquei uma ministração, uma mensagem, e aquela mensagem foi gerando fé dentro de mim, foi gerando fé, e no caminho, chegando aqui próximo a Senhor do Bonfim, aqui no povoado de Estiva, naquele momento ali exato, eu tomei a decisão de entregar a minha vida para Jesus. E eu tive um encontro real com o Senhor. Eu quero falar isso aqui, irmãos, nós precisamos ouvir testemunhos de novo nascimento genuínos. Amém? Você precisa se lembrar o dia que você teve um encontro real com Jesus, o dia que você confessou o Senhor Jesus, esse dia você precisa guardar no seu coração e celebrar com Ele.
Eu perguntando ao Senhor, e o Senhor disse, Paulo, ele teve que falar pelo menos 3 vezes, está lá em Atos, falar do seu encontro que ele teve com Jesus, como foi a sua convenção. Ninguém viu naquele momento, mas o Senhor viu, o Espírito Santo viu, testificou no meu espírito que agora eu era uma nova criatura. E daquele momento em diante, irmãos, a minha vida foi mudada, foi transformada, não no geral, no que se diz externo, mas aqui dentro eu sabia que eu não era mais a mesma pessoa. Glória a Deus! E quando eu fui alcançado, foi um dia que eu estava vindo para cá, depois eu voltei, fui para a roça, estava até chovendo. No outro dia eu fui para a igreja, era um culto de quinta-feira, e lá na igreja eu fiz uma confissão publicamente agora, compartilhando com os meus irmãos, que agora eu fazia parte também da família de Deus, para que todos pudessem celebrar. Sabe, irmãos, mas foi algo tão maravilhoso, tão bom. Eu fui para aquela igreja naquele dia tão decidido já, que eu digo, se o pastor hoje não fizer o apelo, eu vou levantar a mão e dizer que tem alguém aqui querendo confessar Jesus. Eu já tinha nascido de novo, mas a palavra diz que nós devemos confessar publicamente. Não só uma vez, mas para o resto da sua vida. E até hoje eu continuo confessando, não indo à frente para receber uma oração novamente de entrega, mas todos os dias eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Vale ressaltar, como Senhor e Salvador, que foi isso que eu entendi. Muita gente quer Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor, porque quem sabe aqui o que é Senhor? Senhor é aquele que manda, é aquele que determina, é aquele que é o seu dono, é Ele quem diz como é que as coisas têm que acontecer agora na sua vida. E a minha vida agora não era mais minha, era dele. Aquela vida que eu tinha, eu entreguei nas mãos dele. Ele perdoou os meus pecados, me deu uma nova chance agora e eu queria realizar, cumprir tudo o que ele tinha para a minha vida. E nesse processo, irmãos, nasci de novo e aí eu fui inserido em um ministério. Eu entendi a visão de Deus. Quem está entendendo a visão de Deus? Era me alcançar você. Era revelar qual o meu chamado, revelar qual o seu chamado, revelar qual o propósito que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Mas quantos sabem que para isso, na hora, eu não fiquei sabendo? Eu nasci de novo, irmãos, eu não sabia para que eu tinha vindo nesse mundo, o que eu vim fazer. Eu não sabia do que Deus queria da minha vida, mas graças a Deus, porque o Senhor já tinha deixado escrito, e o Senhor já deixou meios pelos quais poderiam me conduzir a essa verdade. E o Senhor me inseriu num ministério chamado Verbo da Vida. E eu louvo a Deus por isso, que é um ministério que zela por esse cuidado de fazer, proporcionar com que as pessoas elas sejam salvas, mas que também elas possam ter um encontro com o seu chamamento, com o seu chamado, com a sua vocação, com aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu sei que tem outros ministérios também dessa forma, mas hoje eu estou aqui num culto visão, passando a visão de Deus, a visão do ministério e também a visão que Deus nos deu para a nossa vida. E nisso o Senhor me inseriu nessa igreja, Verbo da Vida, que tem um ministério, que tem uma estrutura já formada, preparada para ajudar o desenvolvimento dos cristãos, irmãos. E isso eu me maravilhei demais, porque eu sei que se fosse depender apenas de eu estudando Bíblia, apenas me dedicando, eu ia conseguir chegar lá, mas eu ia demorar muito tempo. Provavelmente poderia ser que eu estivesse esses 10 anos ainda sem nem sequer ter encontrado o meu chamado. Junto com esse ministério, tem uma ferramenta chamada Rema Brasil, o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, do qual eu louvo a Deus por isso. E eu fui inserido também nessa ferramenta, me apresentaram essa ferramenta. É uma escola onde você passa 2 anos aprendendo a palavra do Senhor, você se expõe à palavra, você se expõe ao conhecimento da verdade, porque é a vontade de Deus. Amém? Então o ministério tem uma visão. Qual é a visão do ministério? Eu quero falar para você nesse momento a missão e a visão do ministério. E para que ele pudesse cumprir a missão e a visão, ele precisava de quê? De ferramentas. Porque a visão, a missão e a visão vai acontecer através de pessoas. Aleluia. Está falando com você nessa noite? Você é gente? Você é uma pessoa?
Se você está nessa igreja, irmãos, hoje eu quero compartilhar algo que é a vontade de Deus, que talvez você não sabia ainda para a sua vida. E a missão do ministério, o Verbo da Vida, é levar a palavra da fé e libertar o povo. Com o quê? Com o conhecimento da verdade. Eu sei que para muitas pessoas isso pode soar um pouco forte, libertar, eu nunca tive preso. No mesmo contexto de João 8,32, você vai ver um embate mesmo ali de Jesus com os fariseus. Jesus falando que eles iriam conhecer a verdade e a verdade ia libertar, e eles abriram a boca e disseram, nós nunca fomos presos por nada. Jesus deixou muito claro que eles estavam presos a uma religiosidade, eles estavam presos a costumes antigos, eles estavam presos a muitas coisas e eles não estavam livres. E Jesus estava apresentando para eles uma liberdade. E isso aqui para mim foi muito forte, levar a palavra da fé e libertar o meu povo. Essa foi a missão, dada ao apóstolo Band e a sua esposa, quando saíram dos Estados Unidos para vir para o Brasil. Dia 22, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso, no culto Missão. E qual é a visão? Qual é a visão do Ministério Verbo da Vida? Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e amor. E o amor. Diga, a visão do Verbo da Vida é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Então existe uma visão. Agora, essa visão, para que ela aconteça, ela precisa de ferramentas. E eu acredito que o Senhor me alcançou na sua vontade, na sua visão, me salvar. E o Senhor queria agora revelar para mim o meu chamado e que eu também pudesse fazer parte agora dessa visão que Ele tem através desse ministério. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus, irmãos, eu me alegro, eu celebro com isso. E aí o Senhor me apresentou Rema, e eu sou muito grato por isso. Foram 2 anos estudando no Rema, e inclusive no Rema foi onde eu comecei a ter um conhecimento maior a respeito daquilo que Deus tinha para a minha vida. No ano de 2015, lá estava eu, fazendo o Rema. Comecei, na verdade, em 2014. 2015 estava fazendo o 2º ano do Rema, são 2 anos de Rema. E em cada matéria que eu participava, que eu aprendia, que eu estudava, Deus ia revelando algo, acrescentando. Uma das primeiras revelações que eu tive de um Deus que eu só ouvia falar, de um Deus que eu não conhecia. Eu passei a conhecer quem é o meu Pai, eu passei a conhecer quem era o Deus do qual agora eu fazia parte. Mas Deus também começou a revelar quem era eu, uma nova criatura em Cristo Jesus. Existe uma matéria chamada realidade da nova criação. Existe uma matéria chamada justiça de Deus. Tem uma matéria chamada caráter de Deus, conhecendo o caráter de Deus. E eu fui alinhando essas coisas. E isso foi fortalecendo a minha fé de que um Deus que estava me chamando, um Deus que me salvou, agora eu precisava crer que Ele era bom e que Ele era galardoador daqueles que o buscam a Ele. Que eu precisava crer que eu poderia confiar nele ao andar com Ele. Amém? E numa aula do Rema, já no 2º ano, a matéria chamada Como Ser Guiado, ou Manifestações do Espírito. E naquela matéria eu estava muito desejoso, porque nós cremos no poder do Espírito Santo e no guiar do Espírito Santo. Amém? E naquela matéria, um homem de Deus, pôde falar algo guiado pelo Espírito a respeito da minha vida que eu nunca imaginava. E aquilo foi muito forte, aquilo soou muito forte dentro do meu coração, e eu precisei guardar essas coisas com muito cuidado no mais íntimo do meu ser, considerar que era um homem de Deus falando comigo para aquilo que Deus queria realizar através da minha vida. E eu me lembro que eu cheguei no Rema, no primeiro momento. O Rema tem 2 tempos, uma aula de 55 minutos e um intervalo, e depois outra aula de 55 minutos. E existe uma regra que quem chega por último, ou chega atrasado, digamos assim, vai sentando nas cadeiras últimas, para que não atrapalhe os demais na aula. E nesse dia, eu tinha um salão de beleza, cheguei um pouquinho atrasado, então eu sentei lá nas últimas cadeiras. Mas enquanto eu estava naquela cadeira lá, eu vi o quanto aquele homem estava se movendo debaixo da unção, falando coisas poderosas, trazendo ensinamentos poderosos da parte de Deus.
e eu observei que na última fileira lá na frente, existia uma cadeira vazia do lado direito. E eu disse, se ninguém sentar naquela cadeira, no intervalo da aula, eu corro para aquela cadeira porque eu quero ficar mais perto. Aleluia. Sabe, irmãos, isso tem algo envolvido, porque quem considera a unção, quem quer da unção, começa a chegar para perto, começa a querer puxar. O Senhor diz na sua palavra, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. E eu me cheguei, sabe, irmãos, não era porque eu queria o melhor lugar, primeiro lugar da fila, não. É porque tinha algo da parte de Deus que eu estava desejando. Eu queria, eu estava com desejo. Assim como o apóstolo Pedro diz lá nas cartas que ele escreve, que como bebê recém-nascido, desejai-vos o verdadeiro leite genuíno. E eu estava desejando, sabe? Eu não conseguia ficar sem absorver, sem receber aquilo que ele tinha para me dar. Mas não sabia eu que naquele dia, Deus tinha algo mais da parte dele para me compartilhar. Não era apenas uma aula, um conhecimento da Bíblia ali. Naquele dia, Deus já tinha preparado e revelar algo a respeito da minha vida. E eu vim para aquela cadeira, quando no intervalo, eu vim para aquela cadeira. E no segundo tempo da aula, aquele homem começou a aula ensinando, mas ele falou, Deus está falando comigo para compartilhar algo com algumas pessoas aqui hoje. E ele começou a se mover nos dons do Espírito. E eu me lembro que eu já fiquei rendido também ali. E ele começou a ministrar na vida de algumas pessoas. Inclusive um que eu me lembro muito bem, que estava lá na frente, era o irmão Bruno Renner, né, que hoje também está cumprindo o seu chamado. E ele falava coisas poderosas com aquele homem. E eu gravando aqui no meu ouvido, e já recebendo de tabela. Porque enquanto Deus fala com alguns, outros vão recebendo também, amém? Uma cananela disse assim, ó, né, os cachorrinhos se alimentam até das migalhas que caem da mesa. Sabe, irmãos, às vezes tem uma coisa sendo lançada para alguém, mas a sua vontade, o seu desejo, você começa a aproveitar também o que vai sobrando. E eu estava absorvendo tudo, eu estava como uma esponja, sabe? Absorvendo tudo que aquele homem estava falando. E até que de repente ele vem se movendo e eu já com a cabeça baixa, rendido, sentado ali. E aquele homem começa a falar algumas coisas ao meu respeito. Até então, quando ele começou a falar, eu não entendia que era comigo. Porque ele não mencionou, ele não chegou, eis que eu te digo. Ele começou a falar comigo, eu estava já rendido, de cabeça baixa. E ele falava de coisas que eu me via. Porque, como eu falei, eu me sentia um dos mais pecadores. Eu me via um Zé Ninguém. Eu me via como um zero à esquerda, como algo que eu compartilhei esses dias no grupo. Eu era um zero à esquerda, muitos zeros que não somava nada. Mas um dia eu me encontrei com o número 1 de Deus. E agora esse zero passou a ter um valor diferente. Sabe, irmãos, eu estava considerando que agora, em Cristo Jesus, eu poderia sim receber do Senhor algo que pudesse mudar a minha realidade de vida e que pudesse me dar um sentido para a minha vida. E ele começou a falar algumas coisas, ele dizia aqui, Deus está falando, irmãos, que tem alguém aqui no nosso meio, alguém que se olha com um olhar de menosprezo, dizendo quem sou eu, e para que você venha entender, eu vou colocar esse áudio, eu consegui esse áudio, muito difícil na época, porque hoje é mais fácil, mas na época as aulas eram gravadas, mas só tinha acesso quem perdesse aquela aula e por um motivo, né, ia ter que fazer o estudo para ouvir novamente. Mas eu fui na diretoria e pedi, porque eu precisava guardar essas palavras direitinho e esmiuçar tudo o que Deus falou comigo naquela noite. E ele falou comigo usando inclusive meu primeiro nome, que talvez nem muitos aqui saibam. Meu nome é José Adriano. E ele começou a falar usando o meu nome José e eu não me liguei na hora. E ele teve que tocar realmente no meu peito com o dedo para falar o que Deus estava falando comigo. Eu vou pedir um pouquinho da sua atenção. Eu vou soltar o áudio para você ouvir o que Deus falou comigo naquele dia, que eu considerei e guardei. Eu vou pedir para Gabriel soltar o áudio. O nome dele é Douglas Nunes, esse homem que vai ministrar. E ele começa a falando algo aí, vocês vão ouvir um amém bem grande aí da irmã Virgínia. Pareça para ele insignificante. Tá só atrás. Pessoas que se olham com ar de menosprezo, dizendo Volta do começo. quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Você é alguém que eu escolhi, José. Você pode se sentir e se achar comum diante da sua habilidade hoje, mas a unção é
a minha habilidade sobre a tua incapacidade de produzir resultados. Aonde você não produzia resultados, a minha unção vai fazer por você. Mais e mais e mais. E as pessoas dirão: mas é o José. Você vai dizer: é o poder que habita no José, é o poder de Deus na minha vida. Chegarão dias, José, chegarão dias, escute o que eu estou dizendo, aonde as coisas de Deus, tão desejadas por anos na sua vida, elas serão atraídas como metal e imã, elas grudarão e ficarão, não mais virão. Você perguntou por esses dias, porque veio, eu colhi, mas foi embora tão rápido, sumiu que eu nem vi. Deus está te ensinando e te dando espírito de sabedoria e excelência, para que agora, dessa vez, quando chegar, você saiba como aplicar, o que fazer, como realizar. É um novo tempo, José. Creia nesse novo tempo. Vou dizer mais uma coisa, José. As unções que você está se associando, escute isso, sem nem ao menos conhecer, vai enriquecer você. As pessoas que você decidiu servir, e as pessoas que você decidiu se dedicar, para muitos pode parecer como um termo pejorativo de alguém que puxa saco ou coisas parecidas. Mas para mim, José, é associação. E assim como aconteceu com Elias e Eliseu, chegará uma hora que esse manto irá cair, e você operará numa unção, e eu vou absolver você para aquilo que eu te chamei para você fazer. Não desista, ainda que não esteja evidente a chamada que você tem no coração e o desejo de fazer o bem pelo próximo. Irá acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Porque agindo eu, quem impedirá? No nome de Jesus, Pai, repouse sobre ele uma unção, repouse sobre ele uma unção facilitadora, ajudadora, para que ele possa correr velozmente sua carreira, saber onde chegar, ser sensível à tua voz e te obedecer, se apresentando com o coração quebrantado e contrito, o qual o Senhor não despreza. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Quando um membro é honrado, o corpo todo é honrado, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei, irmãos, como você ficaria depois de você receber tudo isso. Você poderia simplesmente se levantar e achar que nada tinha acontecido, se você era um incrédulo. Mas se você é alguém que crê que aquele homem era um homem de Deus, que você não estava num lugar qualquer, que você estava debaixo de uma unção, que havia uma unção naquele lugar, e que Deus fala através do seu povo, Deus fala através dos seus ministros, sabe, irmãos, eu não sei também como você ficaria, assim como aconteceu comigo. Isso foi algo muito grande, eu sei que você ouviu aí, e até hoje ainda não destrinchei tudo isso, mas eu tenho considerado. Eu guardei isso no meu coração. E eu cheguei em casa, irmãos, sabe, eu não sei nem explicar, não sei nem dizer como eu cheguei, mas eu me lembro que eu vim de Petrolina para Juazeiro, atravessei aquela ponte, né, e aquelas coisas ressoando aqui na minha mente, no meu coração, e eu perguntando o que é isso que Deus está falando comigo. E cheguei em casa, compartilhei para minha esposa que tinha recebido algo da parte de Deus, mas não disse o quê. Amém? E sabe, irmãos, mais uma das coisas que eu quero compartilhar com você aqui hoje, eu acredito que eu estou falando diante de pessoas que já ouviram algo da parte de Deus. O que você tem feito? O que você fez com aquilo que você ouviu? Você considerou aquilo que você ouviu, considerou como algo da parte de Deus? Ou simplesmente jogou, dispensou, engavetou, sabe, não deu a mínima importância? Porque eu me importei sim, não porque só poderia ser algo para, digamos, para meu bem, mas porque era a vontade de Deus. Eu entendi que eu não estava ali à toa, eu estava ali fazendo um curso naquele ano, e eu queria muito saber qual era a direção de Deus para a minha vida. E uma vez que Ele usa alguém, né, a primeira vez que eu vejo esse homem, eu nunca tinha visto esse homem, e Ele usou naquele dia, Ele parou uma aula para trazer um recado para muitas pessoas. Inclusive hoje eu fico na expectativa, não só por acontecer na minha vida, como acontecer na vida daqueles outros que eu presenciei. Durante 2 anos de rema, eu vi muitas vezes Deus parando uma aula para trazer uma instrução, uma direção para ele no chamado.
E aqui, irmãos, nesse momento eu acredito plenamente que Deus estava agora revelando um pouco daquilo que Deus tinha para a minha vida. Lembra que eu falei, eu entreguei minha vida para Jesus, eu não sabia qual era o meu chamamento, eu não sabia qual era a minha vocação em Cristo, mas aqui agora eu estava sendo exposto, Deus estava colocando algo no meu coração. E quem precisava considerar? Era minha esposa? Eram meus filhos? Era o meu pastor? Eram os meus irmãos da igreja? Não, quem precisava considerar era eu. Sabe, irmão, coisas que a gente vê na Bíblia, às vezes, a gente até deixa assim meio romântico, Deus falou com Abraão, Deus falou com não sei quem, Deus falou com mais fulano. Sabe, e quando Deus fala com você, como é que você age? Eu confesso para você, irmãos, que não foi muito fácil. Entendendo agora, começou a vir um senso de responsabilidade maior para a minha vida, um cuidado com a minha vida, alinhar a minha vida, começar a considerar as coisas de Deus. E tudo isso não aconteceu e não está acontecendo do dia para a noite, mas continua acontecendo. Amém? Hoje eu estou aqui, consequências, resultado dessas coisas que o Senhor começou a revelar para mim. Eu guardei no meu coração, considerei, fui para casa, continuei a minha vida fazendo o que eu sempre fazia, mas agora tinha o processo. E esse processo é muito importante, esse processo é que eu quero compartilhar com você no que se diz respeito à visão do nosso ministério. Nosso ministério considera dessa forma, Deus também considera que os processos, eles são importantes. Amém? E aí, terminou-se o rema, eu vim para casa, continuei trabalhando, continuei servindo na igreja, mas começamos um processo. Meu pastor teve uma direção no ano de 2016, de um devocional todos os dias de manhã. Nós estávamos lá na igreja orando, e foi um tempo mesmo de processo, oração, comunhão, devocional, paciência, perseverança, direções e fé e confiança do Senhor naquilo que Ele estava falando. Quantos sabem que eu poderia ter abandonado tudo isso para lá? Quantos sabem que eu poderia deixar isso de mão? Não é comigo, não sou eu. Eu me via, irmãos, incapaz. Eu me via incapaz. Quando Deus começou a falar comigo, eu dizia, Senhor, por que eu? Mas graças a Deus que o Senhor, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além do que nós pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. A minha limitação, irmãos, não estava naquilo que eu pensava. E eu vi o Senhor fazendo, tocando a minha boca, com um fogo do altar mesmo, para mudar a minha maneira de falar. Eu quero dizer que esse altar ainda tem fogo disponível, para trocar na vida de pessoas, e mudar a realidade que talvez tenha impedido de você avançar até hoje. Sabe, irmãos, na minha capacidade, na minha limitação, eu não iria para lugar nenhum. Mas eu me coloquei diante do Senhor, e Ele pôde mudar a minha realidade. E aí, eu aprendi na palavra do Senhor, que a gente deveria ser rápido para ouvir, e tardio para falar. E eu peguei isso e fui aplicando na minha vida. Passamos quase um ano, o Senhor falando comigo, e nesse tempo Deus fala comigo a respeito da cidade de Senhor do Bonfim. Até então eu não sabia qual era o meu chamado, não sabia o que o Senhor queria fazer comigo, mas eu orando ao Senhor, em gratidão a Ele, Deus coloca a cidade de Senhor do Bonfim no meu coração. Não falou com mais ninguém, falou comigo. Eu continuei guardando essas coisas no meu coração. Eu não falei para minha esposa, não falei para os meus filhos, e fiquei aguardando, porque até nisso, irmãos, eu quero trazer algo para você nessa noite, que Deus considera os processos, e Ele trabalha de uma forma maravilhosa. Deus é um Deus organizado, é um Deus cuidadoso, é um Deus zeloso. E lembro que a primeira pessoa que o Espírito Santo direcionou para eu falar foi com a minha esposa. Glória a Deus. Ela está aqui comigo porque o Senhor quis que ela estivesse aqui comigo. O Senhor estava considerando também o tempo dela e a vida dela. Eu vou adiantar um pouquinho aqui por conta do tempo. Então o Senhor falou para que eu pudesse falar com a minha esposa. Pensam vocês que isso foi fácil, né? De maneira alguma. Aquilo que estava guardado aqui no meu coração, essas convicções, eu ainda destrinchando tudo isso que eu tinha ouvido, já outras pessoas também tinham falado algumas coisas, eu estava considerando, e nesse processo, meu pastor, que ainda também não sabia, mas a segunda pessoa que o Espírito Santo me direcionou para compartilhar foi com o meu pastor. Mas nesse processo aqui, paralelamente, aconteceu algo. Meu pastor me bota nas escalas
para ministrar na igreja. Eu não sabia, né, se ele ia me colocar um dia ou não, eu estava ali servindo, ele me coloca nas escalas e eu disse, não, como assim? O pastor vai me colocar na escala para ministrar e nem sequer ele vai me dar uma instrução, nem sequer ele vai impor as mãos sobre a minha cabeça, e eu sei que é uma grande responsabilidade ministrar a palavra do Senhor. Eu sei que essa igreja é uma igreja que tem um zelo e um cuidado pela palavra, e eu preciso de algo da parte de Deus para me ajudar nisso aqui. Eu clamei ao Senhor, e eu pensei em impedir ao pastor para que ele impusesse as mãos. Eu creio na imposição de mãos, amém, irmãos? Mas o Senhor disse, não peça a ele, peça a mim. E eu pedi ao Senhor. E num determinado dia, domingo de manhã, estávamos nós na igreja, e debaixo de uma unção, meu pastor se movendo, debaixo de uma unção de ensino poderosa, e eu desejando daquela unção. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, assim como também quando Deus revela o seu chamado, revela a sua posição, o diabo também agora, ele te enxerga. Amém? Ele te enxerga, vai perseguir você. Ele perseguiu Jesus, não vai perseguir a mim, a você? Vai, irmãos. E nesse dia, inclusive, foi um dia de perseguição do diabo mesmo. Ele começou a lançar coisas na minha mente, dizendo que eu nunca ia ministrar como pastor, que eu não ia saber ministrar a palavra. E eu comecei a deixar me perturbar com aquilo. Mas num determinado momento eu me levantei, orando em línguas, buscando ao Senhor, e o Espírito Santo disse, apenas me adore. E quando eu voltei, eu estava servindo nesse dia, eu fui tomado pela uma unção, e quando eu menos esperei, o pastor estava já impondo as mãos na minha cabeça, ministrando sobre a minha vida, e ele ministrava os Salmos 40 para mim naquele momento. Ele desesperou com paciência no Senhor, eu estou te tirando de um lamaçal, estou te tirando você de um poço de lama, estou firmando os seus pés sobre uma rocha que é Jesus, eu estou colocando agora um cântico novo na sua boca, eu estou mudando as suas palavras, eu estou mudando a sua forma de falar, e estou recebendo você para aquilo que eu te chamei. Eu ainda não entendia nada. Nós ainda não entendíamos nada. Minha esposa estava do meu lado e Luciana celebrava, pulava, dizia, chegou, chegou, chegou. E essa aqui chegou o quê, pastor? Chegou o quê, Luciana? E ela não entendia o que era que estava acontecendo. Muito menos eu que estava acontecendo, mas eu guardava todas essas coisas no meu coração. E daí começou, quando o Senhor falou comigo, eu falei para ela, falei para o meu pastor, aí as coisas começaram agora a vir à tona, porque Deus estava falando com ela, e Deus estava falando também com o meu pastor. Eu quero trazer algo para tranquilizar o seu coração. Se Deus está falando com você, fique tranquilo, porque se tem alguém para caminhar junto com você, Deus vai estar falando com ele também. Amém? E no momento certo Ele vai trazer a revelação total. Eu nunca imaginava que Deus estava trabalhando no coração dela, mas eu orei também nesse sentido, porque eu dizia, se eu falar que é algo do tipo que Deus está falando comigo, como ela vai reagir? Quantos sabem que seria uma tragédia se ela olhasse para mim e dissesse, isso é coisa da sua cabeça, meu. Vai se aquietar, José. E eu não ia jogar um balde de água fria. Claro que a convicção precisa estar aqui. Eu não dependia da aprovação dela, mas com a aprovação dela é melhor, sim ou não? E aí eu revelei para ela, falei para ela, e o Senhor foi dizendo, né, a ordem de falar para as pessoas. Não vou me deter muito nisso aqui. E depois o Senhor pediu para eu falar com a minha família, compartilhei com a minha família também a respeito disso. Só depois foi que nós falamos com a igreja, porque até então nós estávamos lá, o Senhor falando comigo, mas nós não compartilhávamos com a congregação. Eu falei para ela e disse, ei, mantenha-se calado. Porque, irmãos, é tendencioso, é fácil de repente, por você saber de algo que tem na vida de alguém, de repente você ser induzido a falar algo que Deus não disse. Amém? Que era o que eu estava buscando segurança para o chamado que Deus tinha na minha vida. E eu pedi segredo para ela, meu pastor também se manteve calado, mas chegou o dia que era necessário agora revelar para todos. Chegou o dia que teve que revelar para a igreja, a congregação, dizer que Deus estava nos levantando, nos separando para um treinamento. O Senhor também estava nos preparando para enviar para a cidade de Senhor do Bom Fim. E daí então também Deus me liberou, me disse com quem eu deveria falar, que agora era com os meus familiares, entre aspas, especificamente com o meu pai e com a minha mãe, num conceito de honra, amém? Então eu tive que chegar para minha mãe, para o meu pai também, e crer que aquilo que Deus tinha falado comigo era verdade, e falar para minha mãe e falar para meu pai aquilo que Deus estava colocando no meu coração. Sei que eles não receberam assim de bom agrado, não se alegraram muito, até mesmo porque não entendia, mas eu precisava honrar a vida deles.
né? Assim como Eliseu, quando Elias tocou sobre ele, foi o que o Senhor falou comigo: honra teu pai e tua mãe, vai lá e compartilha com eles, que eu estou te chamando agora, te separando para algo que eu quero realizar através da sua vida. E aí, nisso, quando foi no dia 27/7/2017, nós estávamos pisando os pés na cidade de Senhor do Bonfim. Amém? Há 6 anos atrás, porque eu estou trazendo isso para você entender que nós estamos aqui, irmãos, sabe, numa direção do Senhor. Nós temos algo para realizar aqui e é Deus que quer fazer através de nós. Como você ouviu, Deus tem falado muito comigo que muitas coisas eu vou fazer, mas não sou eu. É o Senhor operando através de mim. Você crê no poder de Deus? E aí no ano de 2017, estávamos nós aqui na cidade de Senhor do Bonfim, né, iniciando uma obra de uma forma tímida, mas convicta. Amém? Essa obra ainda continua um pouco tímida, ela ainda não tem uma notoriedade ainda diante da sociedade, muita gente ainda não viram com os seus olhos naturais, mas nós não vivemos pelo que vemos, nem pelo que sentimos, nós vivemos pelo que cremos, e glória a Deus, porque algumas pessoas também creram naquilo que nós estávamos falando, pegaram junto e estão junto conosco aqui hoje. Mas hoje eu quero compartilhar tanto para aqueles que já começaram, que nunca tinham nem sequer ouvido o que Deus tinha falado conosco, não está tudo aqui ainda, amém? Tem muita coisa, tem uma segunda parte que eu creio que num outro momento nós estaremos falando também daquilo que, né, Deus tem feito, um testemunho mesmo da nossa vida. Mas nesse momento agora, para que você entenda o que nós estamos fazendo aqui, o que é que o casal, o que é que a família pastoral, a Adriana e a Natália, estão fazendo em Senhor do Bonfim. Estamos aqui cumprindo um chamado de Deus, uma visão de Deus, uma visão do ministério, mas o Senhor colocou no meu coração, ao falar de Senhor do Bonfim, uma visão clara. O Senhor me mostrou o Senhor do Bonfim como uma base, de onde daqui nós iríamos alcançar outros lugares. Qual é a visão, qual é a missão do ministério? Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Você se inclui nisso? Então eu entendi, irmãos, que o Senhor do Bonfim fazia parte dessa visão, através desse casal aqui, e nós estamos aqui para isso, alcançar, né, levar, alcançar o Brasil. Bonfim faz parte do Brasil? Então, está tudo certo, sim ou não? Faz parte do mundo? A vontade de Deus é alcançar todos, né? Então nós estamos aqui para quê? Para alcançar perdidos, pecadores, que é a vontade de Deus, mas levar o conhecimento a essas pessoas e libertar elas. Amém? Para que elas sejam livres ao encontrar com Jesus, descobrir também qual é o seu chamado. Eu estou aqui nessa noite dizendo para você que eu estou aqui para ajudar você também a desenvolver o seu chamado, irmãos. Aleluia! Glória a Deus, e a minha expectativa é no momento que alguém chegar para mim, assim como um dia Deus me liberou para eu falar com o meu pastor, assim também que Deus liberar você para falar com a sua esposa, ou vice-versa, falar com a sua família, e você chegar aqui dizendo: eu tenho convicção, eu tenho um chamado, Deus tem um chamado na minha vida para realizar através desse ministério. Amém? Glória a Deus, quero deixar isso claro para você, que nós estamos aqui com essa expectativa. Nós não estamos aqui para engessar você, nós não estamos aqui para botar você numa caixinha e fazer você, manipular você para aqui e para ali, não. Estamos aqui seguindo Efésios 4, né, onde diz que o chamado pastoral é para o aperfeiçoamento dos santos, para que prepare um povo que chegue, né, ao pleno conhecimento, à plenitude de Cristo. Amém? Glória a Deus. E essa base, essa estrutura que o Senhor me mostrou, não é apenas uma estrutura física, mas uma estrutura humana também. Pessoas forjadas, alimentadas, transformadas pela palavra de Deus, agora com capacidade também, preparados para correr a carreira que Deus tem para a vida deles. E nessa visão, o que inclui? Na visão física, inclui, né, Igreja Verbo da Vida em Senhor do Bonfim, e inclui também um centro de treinamento bíblico Rema Brasil. Para quê? É só para pregar? Não, amados. Eu sei, irmão, existem ministérios maravilhosos. Existem homens e mulheres de Deus maravilhosos também nessa cidade, de outros ministérios. Em outras cidades também aqui existe. Agora, muitos deles estão com os seus chamados atrofiados, estão com a sua carreira parada. Por quê? Porque faltou uma estrutura que o preparasse. E Deus, Ele quer preparar esse povo. Deus quer preparar esse povo. E nós estamos aqui para
preparar, para trazer, para implantar essa estrutura onde vai ajudar. É por isso que nós temos orado, para que você entenda nossas orações, né, que nós vamos alcançar essas cidades vizinhas aqui. Não significa que talvez a Igreja Verbo da Vida abra uma igreja lá, mas talvez pessoas venham um dia aqui fazer, né, um centro de treinamento bíblico, onde eles vão poder ser bênção lá na cidade deles. Pastores de outras igrejas possam também ter um conhecimento, ter um entendimento do seu chamado, alinhar a sua vida com a vida de Deus e correr poderosamente o seu chamado. Irmãos, nós não viemos aqui para dividir, nós viemos aqui para somar, multiplicar no reino de Deus. Amém? E nós estamos aqui com essa visão, vamos estabelecer, vou dar um tempo para a Natália falar, mas Deus falou forte comigo em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, foi a mensagem que o Senhor me deu como responsabilidade mesmo, como ministro de Deus, como ministro do Evangelho, como um pastor que prega a palavra. Ele me deu essa responsabilidade de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 até o verso 4, que diz assim: eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Verso 3, ele diz: pois virá o tempo que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Ele diz: mas você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Glória a Deus, aleluia. Você celebra comigo, você se alegra com isso. Sabe, irmãos, estamos aqui hoje para celebrar isso, né? E nós estamos aqui 6 anos nos esforçando para fazer isso. Eu quero deixar agora a segunda parte, a Natália vai falar algo um pouco também. Eu quero pedir ainda a sua paciência, a sua colaboração, e que hoje você saia daqui entendendo, você não está, sabe, em uma coisa que não sabe para onde vai, que não sabe qual é a direção. Nós temos uma direção, nós temos uma visão, ela leva um tempo mesmo para ser implantada, ela leva um tempo para deixar bem claro, para que as pessoas entendam, mas nós vamos nos esforçar. Eu creio que em breve nós vamos ter a oportunidade de falar mais, estampar em todos os lugares, assim como o Senhor falou, né, com Abacuque, para que escrevesse com letras grandes, para que até aquele que passasse correndo pudesse ver, né? Eu me alegrei quando eu cheguei aqui em Bonfim, algumas coisas me chamou a atenção. Os números das casas. Quem já viu aqui que os números das casas são bem grandes? Você passar correndo, amados, aqui os delivery aqui não tem problema, porque o número é bem grande. Tem coisas que precisam ser estampadas bem grande. Nós vamos, irmãos, caçar um meio de deixar estampado de uma forma poderosa na sua mente, no seu coração, mas também nas paredes, em todos os lugares dessa igreja, com a visão do nosso ministério. Amém? Que o Senhor abençoe, que você celebre, que você foi colocado, chamado para estar nessa obra junto conosco. Amém? A Natália, vem a segunda parte e depois finalize esse culto. Glória a Deus. O Senhor é bom e Ele chama a gente, amém? Deus está chamando você? Deus está chamando você, irmão, para se envolver. Porque Deus não criou a gente para a gente ficar à toa em canto nenhum. Ele tem um chamado para você, Ele tem um propósito para você, Ele tem uma direção para a sua vida. Nós estamos com isso, contando como Deus fez com a gente, mas para motivar, para que você fique atento ao que o Senhor já falou para você. Comigo aconteceu, Ele disse que paralelo, Deus estava falando comigo. Como vocês sabem, eu me converti primeiro, então Deus precisava preparar algumas coisas em mim. Quando Ele estava fazendo um rema em 2015, eu estava fazendo a escola de ministros, né? Já tinha feito os 2 anos de rema, mas eu quero contar que eu nasci de novo no dia 9 de dezembro, e nasci de novo, não, eu nasci naturalmente no dia 24 de dezembro, no corpo, mas no espírito eu nasci no dia 4 de dezembro também, no mesmo mês. Deus é bom, Ele faz essas coisas também. E eu ouvi aquela palavra sendo ministrada, irmão, na igreja. Quando eu ouvi aquela palavra, meu coração parecia que ia sair pela boca.
Eu desejava uma mudança de vida, eu queria uma transformação de vida. Eu estava cansada, eu estava com 35 anos. E eu dizia, é só isso, eu ia para a missa. E eu saía, irmãos, com fome, com sede. E eu dizia, é só isso que Deus tem? Mas é só isso mesmo? E eu lembro que Eugênia, que está aqui, foi a pessoa que, a precursora na nossa família, foi a primeira da nossa família a se converter. E Eugênia lá em Salvador, e a gente conversava muito, e ela dizia, Ana, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo aqui em Salvador, mas eu não aceitava a palavra que ela ministrava para mim. Até que um dia, ela falou, eu vou orar para que o Senhor te leve num lugar. Então, irmãos, ela orou com o povo lá em Salvador, que ela morava lá. E eu recebi um convite para ir no café da manhã numa igreja, tomar um café com os irmãos. E essa irmã me chamou, era o café dos crentes, eles se reuniam e colocavam as comidas na mesa. E quando, irmãos, terminou aquele café e o pastor começou a pregar a palavra, o meu coração parecia que ia sair pela minha boca. Era algo que eu desejava. Eu pulava, eu sou espalhafatosa, vocês já viram, né, que eu sou meio assim. Mas eu me levantava aí no meio e dizia, é isso mesmo, é isso que eu quero. Era isso que eu desejava. E aí o pastor ria, né, sem graça, eu atrapalhando o culto, ele voltava a pregar. Mas no final ele disse, quem aqui quer entregar a vida para Jesus? Eu não estou oferecendo a você uma igreja, eu não estou oferecendo a você uma religião, eu estou falando do Salvador. E eu, meninos, eu pulei, eu disse, eu quero. Eu estava com o Davi, pequenininho, ele ainda tinha 1 ano e pouco, ele ainda mamava. E Davi grudado aqui em mim, eu entreguei a minha vida para Jesus, fiz a oração na frente, Davi não descolou de mim. Mas eu achava que alguém ia me levar para um quartinho assim, e ia dizer, irmã, agora que você se converteu, você não pode isso, não pode aquilo, não pode mais, não pode... Uma lista. Eu achava que era assim. Mas não aconteceu nada disso. Sabe o que disseram? Olha, hoje você nasceu de novo, seu nome está registrado aqui no livro, mas no céu tem um livro escrito, o seu nome, e tem uma festa lá. Irmãos, eu não sabia o que estava acontecendo verdadeiramente, mas algo mudou. Chegou uma pessoa e colou comigo aquilo que faltava, era o Espírito Santo, e eu não conhecia. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não o conhece. Mas eu o conheci naquele dia. E ele chegou, e como algo que faltava na minha vida, irmãos, ele chegou e ele fez isso, e ele começou a me dar entendimento de coisas que eu nunca imaginava. E essa sede de conhecer mais, ouvi falar do Rema. Então, em fevereiro, eu nasci em dezembro, não foi? Em fevereiro eu comecei a fazer o Rema. E eu comecei a conhecer a realidade da nova criação em Cristo Jesus. E eu comecei a estudar a Bíblia. E eu chorava, irmãos, eu chorava a aula inteira, sentada na primeira fileira. Eu chorava, por quê? Porque eu não sabia daquelas coisas. E eu vivi 35 anos sem saber aquilo. E aquilo me transformou. E eu faço que nem Adriano, eu também vinha de moto de lá de Petrolina, porque não tinha Rema em Juazeiro nessa época, só tinha Rema em Petrolina. E eu ia para aquela igreja, para aquele curso, irmãos, mas quando eu vinha embora pilotando naquela moto, naquela ponte, para mim eu estava flutuando. Eu conheci uma nova realidade e aquelas coisas me arrebataram. E o Senhor falou dentro do meu coração, você está sendo treinada. E eu disse, treinada? Mas o Senhor, quanto sabe que o Espírito Santo, ele não bate papinho aleatório com a gente, ele é autoridade. Quando ele fala com autoridade. Ele não diz, será que você pode ir ali falar com aquela pessoa para mim? Ele diz, pare a moto e fale com aquela pessoa. Então ele falou comigo, você está sendo treinada. Eu ouvi a voz dentro, não era uma voz audível do lado de fora, é dentro, no espírito, porque agora ele mora em mim, no meu espírito. E eu disse, treinada, treinamento, aí fiquei, treinamento, centro de treinamento bíblico, estou treinando para alguma coisa. E nisso, irmãos, eu nasci de novo, eu já comecei a servir na igreja local. Eu servi no que aparecia. Era para levar o cachorro quente, pastor. Era para fazer alguma coisa, pode me colocar, pastor. E sabe, irmãos, eu estava lá, um dia ele disse, você pode anotar o número do telefone das pessoas que entram? Eu, sim, pastor, todo dia lá estava eu. Oi, boa noite, você é novo aqui, qual é o seu número? E estava lá anotando.
sempre servindo, sempre servindo, sempre servindo. Segunda, quarta e sexta no rema, terça, quinta e domingo de manhã e domingo de noite na igreja, sendo treinada, nos horários, na obediência, no saber ouvir, que eu não sabia, eu queria só falar. E aí, irmãos, nesse mesmo período, comecei a fazer o rema em 2014, o Senhor falou comigo lá na igreja. Quando a gente fazia o rema, no meu tempo, não usava calça jeans, só usava saia. Por quê, irmão? Só usava saia para treinar os crentes. Porque você sabe que tem gente que se você pedir para botar uma saia 2 dedos abaixo do joelho, ele não vai arriscar sair da igreja. Então o Senhor quer treinar os crentes, Ele quer treinar os filhos. Então a gente se matricula no centro de treinamento, irmão, e você se submete a um regulamento. Para quê? Para ser treinado. Por quê? Para você ficar pronto para a obra que Deus tem. Se você não consegue obedecer uma liderança, como você vai obedecer a voz de Deus? Então eu estava lá sendo treinada, e eu lembro que eu chegava, irmãos, eu ia para aquele, às vezes, bem no horário de ir para Petrolina, tem uns engarrafamentos. E muitas vezes eu saía, eu deixava o Davi pequenininho lá, o Gabriel, como a conta dele, Gabriel tinha 9, o outro era menor, e o Gabriel ficava tomando conta do pequeno, o pai estava trabalhando no salão. Aí eu pegava aquela moto e ia voando por cima daquele lugar para não chegar atrasado, porque disciplina, horário, tem horário. E sabe, irmãos, quando eu cheguei na igreja de Petrolina, que eu passava para o banheiro para poder tirar a calça e botar a saia, para poder entrar na sala de aula, registrar o meu horário, o meu momento, meu Deus, eu maravilhada com aquela igreja. E o Senhor falou dentro de mim, você vai ajudar a construir uma igreja como essa. Eu disse, meu Deus, eu devo estar com inveja da igreja dos outros. Guardei aquilo dentro do meu coração. Como assim? Eu não contei nem para o marido. Mas Deus estava trabalhando, amém, irmão? Vocês estão entendendo como é? Estou contando os dois lados. Ele contou o lado dele, estou contando o meu. Mas era o mesmo Deus fazendo essas coisas. E aí, irmãos, o tempo foi passando, 2015. Fiz a escola de ministro. Quando terminei os 2 anos de rema, a escola de ministros é itinerante. Chegou em Petrolina, eu disse, eu vou aproveitar. Entrei na escola de ministro. A escola de ministros são 12 matérias. São durante um ano inteiro, você tem 12 matérias, né? São 12 matérias, o rema que é 24, porque são 2 anos. E é um ano inteiro, irmão. Tem até uma viagem que é pré-requisito para você ser aprovado. Para você ir para a sede, Campina Grande, conhecer de onde tudo começou. Então, nós viajamos, e quando eu cheguei, nesse período, irmão, estava servindo na igreja. O pastor me chamou, Natália, você pode ajudar aqui? E eu me voluntariei, irmãos, eu deixava a minha casa e eu ia servir na igreja sem ganhar nada. Na secretaria. Atualizando os documentos, eu registrava, eu guardava as coisas, eu anotava. Sabe aqueles números de telefone que a gente pegava? Depois eles viram um relatório, que depois viram uma visita, que depois viram um projeto para você trabalhar a igreja. Vocês estão entendendo? E lá estava eu, e fazendo o soma, tudo que a gente faz num culto como esse, irmãos, ele vai para um sistema. E registra os valores que entraram, registra as notas que saíram, o que você comprou, o que você gastou, essa água, tudo tem uma nota. E quem fazia isso era eu. E aí o Senhor, Ele também me botou para pregar e servir em todos os departamentos, menos no louvor, porque a pessoa não tem habilidade para isso, né? Mas, irmão, eu desejava, eu conheci o sentido da minha vida. Eu passei 35 anos dizendo quem sou eu e o que eu estou fazendo nesse mundo. E ninguém me respondia. Já marquei até entrevista com o padre, para o padre me responder por que Deus tinha me botado no mundo, e o padre não sabia me responder. Mas quando eu me converti e conheci o Espírito Santo, ele disse, pronto, agora eu vou te contar tudo para o qual eu te chamei. Oh, irmãos, eu não queria mais nada na minha vida. Eu não queria nem saber se meu marido ia lá se converter ou não. Eu queria era Jesus, porque Jesus era a coisa mais linda que eu tinha encontrado. Eu não estava nem aí se meu marido ia se converter ou não. Eu estava encantada com Jesus. O marido lá, sendo trabalhado, né? Vocês sabem que Deus não faz as coisas de qualquer jeito. E eu servi naquela igreja e fiz escola de ministros, mas quando foi em 2016...
Depois que terminou a escola de ministros. Sabe que quando Pedro soube que Jesus tinha morto e depois de um tempo Jesus subiu ao céu e Pedro disse assim, vou pescar. Quem lembra disso? Eu vou pescar. E os outros disseram, nós vamos também. Eu disse bem assim, pastor, eu vou pescar, eu vou voltar a trabalhar. Estava servindo na igreja, só que eu não ganhava. Vocês estão entendendo? Eu ofertava o meu tempo na igreja. E aí eu disse, pastor, eu vou trabalhar. Eu ofertava o meu tempo, ele pagou minha escola de ministros durante o período que eu trabalhei lá. Foi a forma de ele pagar. Ele disse assim, não, a gente paga a tua escola de ministros e você fica servindo aqui. Eu disse, pronto. Mas quando terminou a escola de ministros, eu disse, pastor, vou trabalhar. Eu tinha passado numa seleção da prefeitura e eu passei num processo de seleção, era meio que um processo seletivo. E eu, na Secretaria de Ação Social, fui trabalhar como educadora social. Ganhava um salário bom e eu disse, pronto, alguns projetos. Queria pensar nos projetos, montar um salão, estrutura grande, mas o marido já noutra vibe. E eu queria montar uma empresa, um salão, e o marido, vamos olhar esse terreno aqui, ó. A gente monta um salão, vai ser um mega salão em Juazeiro, e eu vou trabalhar junto com você. E ele, não, minha filha, Deus está falando, é outra coisa. Eu digo, como assim? Que outra coisa? Você não quer trabalhar mais não, é? E Deus desligando o homem de lá dessas coisas para poder mandar para cá. Mas eu não tinha ainda prestado atenção naquele negócio. Você vai ajudar a construir uma igreja como essa? Eu achava que era coisa da minha cabeça. E aí, em 2016, eu fui trabalhar nesse CRAS e comecei a gostar de trabalhar, de tudo que botava para eu fazer, eu fazia lá e tal. Aí eu disse, quer saber de uma? Vou fazer outra faculdade. Eu sou formada em pedagogia. Eu disse, vou fazer outra faculdade, serviço social, junto com pedagogia. Oxe, achei o meu lugar, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, então eu vou perguntar a Ele. E eu disse, Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor e eu quero fazer outra faculdade, o que o Senhor me diz? E a resposta dele, irmãos, eu quero que você abra e leia, 2 Timóteo, capítulo 1, capítulo 2. Abre aí para você ler junto comigo. Cada um na sua versão. Irmãos, lá no CRAS mesmo, ele me respondeu. Porque o Senhor não tem problema de falar com o seu povo, amém, gente? Aonde você perguntar a Ele, Ele vai te responder. Gente, eu não estou achando nem Timóteo aqui na minha Bíblia. 2 Timóteo, Deus tem falado muito com a gente a respeito da carta de Timóteo. Eu e Adriano. Então, no capítulo 2, ele me respondeu isso aqui, do 1 até o 7. Leia comigo. Ele disse assim, lembra da pergunta, Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor, ela não é mais minha, eu quero fazer outra faculdade, o que o Senhor me diz? E ele disse, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Ainda disse mais, tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Aí ele diz no 7, considera o que eu digo e o Senhor te dê entendimento de tudo. Irmãos, ele me respondeu todas as minhas perguntas, porque na versão que ele me respondeu era a NVT. Eu não estou com ela aqui aberta agora, mas ele me respondeu, irmãos, eu perguntei, Senhor, e como vai ser minha vida e o meu dinheiro? Eu entendi. Ele estava me recrutando, ele estava me alistando para eu ir e ensinar aquilo que ele havia me ensinado durante todo o tempo de treinamento. Eu ainda estou sem treinada, meus irmãos, não acabou não o treinamento. Mas eu passei 2 anos no sem treinamento, desesperada, porque eu não estava trabalhando. E o Senhor, um dia eu fui na Direc entregar um currículo antes de ir para o Rema. Quando eu cheguei no Rema, o Senhor parou uma aula, igual essa que a Adriana estava falando.
Foi bem no dia de começar as matérias, juntou o primeiro ano e o segundo ano. Tinha muita gente no auditório. E ele disse assim, peraí, gente, deixa eu dar um recado que Deus está falando para alguém aqui. Deus está dizendo, não inventa de arrumar outra coisa para fazer, porque esse tempo eu preparei para você ser treinado e depois enviar. Irmãos, Deus fala com a gente. Basta você considerar. Ai, a Natália, vocês estão falando assim como se a obra em Senhor do Bonfim já estivesse plena. Irmãos, a fé, ela se alegra antes de ver. A gente celebrou, foi no dia que a gente saiu de lá. A gente saía, irmãos, de moto, de Juazeiro para vir aqui. Celebrar um culto, aconselhar um povo. A gente já veio, só não viemos de pé, mas a gente já veio de ônibus. A gente já veio de carro dos outros. A gente já veio de moto, muitas vezes. Mas a gente nunca, nem um dia sequer deixou de vir. Por quê, irmãos? Porque a gente tem convicção do que Deus falou. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Somos nós que estamos construindo isso aqui. É dele, é ele. O tempo é ele. É ele, irmãos, que vai fazer e é ele que vai continuar fazendo. Agora, deixa eu te dizer, na palavra que ele me disse, ele disse, você vai trabalhar com pessoas idôneas, pessoas que querem, pessoas que vão correr com essa palavra, pessoas que você vai treinar essas pessoas, você vai ensinar elas, você vai ajudar elas a também pegar essa visão para elas correrem. Então, você está aqui. Se você está aqui, irmãos, é porque Deus mandou você para cá. Não negligencie isso. A não ser que você esteja vindo aleatoriamente, sem saber por quê. Mas Deus, Ele não faz as coisas aleatórias. Ele não planta a gente em lugares aleatórios. Amém? Então, para você se alegrar, irmãos, Deus tem um chamado na sua vida. Nós estamos contando isso porque nós estávamos nos lembrando do que o Senhor tem feito. Sabe por quê? Porque se a gente não se lembrar dessas coisas... No dia que eu chegar aqui, no dia que o pastor chegar aqui, que só tiver 2 pessoas, deixa eu dizer uma coisa para você, a gente vai estar sorrindo do mesmo jeito. Sorrindo, celebrando. Um novo tempo já chegou. Aqui, a gente sabe que o tempo é esse. Eu nunca vou deixar de cantar isso, porque eu sei o que Deus está fazendo. Agora, Deus está enviando pessoas para pegar junto nessa visão. E se você é uma dessas pessoas, se alegre também, sabe por quê? Porque à medida que você serve, à medida que você se envolve, Deus estará revelando dentro do seu coração a chamada dele para você. Como o pastor falou, nosso propósito aqui, irmãos, é treinar pessoas para elas correrem a carreira delas. A gente tem estrutura, a gente tem ferramenta, a gente tem o quê? A palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu disse, Senhor, como é que a gente vai instruir esse povo? Ele disse através da palavra. Não é o que você aprendeu, é o que você vai passar para eles. Porque lá em 2 Timóteo 3,16 diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vocês entenderam agora? Vocês entenderam qual é a visão de Deus? Irmão, Deus está fazendo uma coisa, Deus está fazendo uma obra, Deus está fazendo algo. Como? Através da palavra. Se você considerar a palavra e pegar e se submeter, Deus vai fazer na sua vida também. Amém? Eu sei, irmãos, que essa música é a música tema, né? Eu disse para a Fernanda que é a minha música, eu não sou cantora, mas essa música diz tudo que eu vivo, que nós vivemos. É um novo tempo. E diz assim, por que a gente vai treinar essas pessoas? Você percebe que Deus não está falando de coisas, Deus está falando de pessoas. Ele começou dizendo, Deus deseja que todo homem seja salvo e que venha ao pleno conhecimento da verdade, o pleno conhecimento de Jesus, o pleno conhecimento da Bíblia, o pleno conhecimento de quem você é. Irmão, quando Pedro, ele disse, Pedro, quem o povo está dizendo que eu sou? Ele diz, o povo está dizendo que é um profeta, é alguém que ressuscitou aí, que não sei quem. E ele disse, mas e você? Quem você diz que eu sou? E ele, pela revelação da palavra, rema dentro dele, apareceu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vive. E ele, Pedro, quem te deu essa revelação não foi você, foi o meu Deus, o meu Pai que está no céu.
E ele disse, mas eu vou dizer a você quem você é agora. Irmão, quando você descobre quem é Jesus, quando você conhece Jesus verdadeiramente, então agora você também descobre quem você é.